QJR Entrevista. Oferecimento Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Estamos de volta, 8h34, bora pro segundo bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Churrascaria Garfo e Bombacha, churrasco, cultura, música e dança, uma experiência única para toda a família. Garfo e Bombacha, um show de churrascaria. Conosco nesse segundo bloco, já aparecendo em imagens nos estúdios da Clube, Pedro Campos, a nossa sabatina dos candidatos a deputado, né, Cabelo? Pois é, que legal receber aqui o Pedro Campos, um dos caras que a gente mais conhece, é um cara que tem muita propriedade para falar sobre diversos assuntos. Eu sempre brinco que algumas pessoas devem ser mais escutadas, não é brincar, é falar sério, na região em relação à cultura, em relação à sustentabilidade, políticas sociais, saúde mental. E o Pedro Campos é um cara que encabeça diversas bandeiras agora oficialmente, né, candidato a deputado estadual. Pedro, bem-vindo, cara. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado, bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo aqui. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar vindo conversar aqui com vocês sobre esses assuntos. Bom, o Pedro sempre foi um cara envolvido em política, né? Acho que é do homem, na verdade, né? O homem é um ser político, né? Uhum. E queria que tu me contasse um pouquinho dessa caminhada, né, cara? Em que momento o Insight surgiu, o Convic surgiu e o porquê, obviamente, do Pedro, candidato a deputado estadual. Ah, maravilha. Então, né, eu há 17 anos, né, lido diretamente com a arte, assim, né, em diferentes frentes, né, e muito interessante que logo que eu cheguei aqui na região, eu conheci o Dani Bertolucci e acabei me envolvendo na criação do Conselho de Cultura de Gramado, primeiro conselho, né, foi o pré-conselho, né, onde é questão de estatuto, e a partir daí fiquei 4 anos no Conselho de Cultura de Gramado, depois mudei para Canela, fiquei 2 anos aqui, depois fiquei mais 2 anos lá, e nesse meio do caminho, entendendo as questões políticas, foi um dos fatores que me fez me politizar cada vez mais, assim, principalmente porque eu via pessoas que não tinham conhecimento de causa cuidando da área da cultura, né, e isso foi me criando uma angústia muito grande nesse processo, vendo artistas fantásticos irem embora daqui, ou terem que parar de trabalhar com a arte, por causa dessa falta de incentivo, seja do poder público ou do poder privado, e a partir disso eu vi que eu precisava me posicionar. Quando eu comecei a me posicionar, eu comecei a ser boicotado, fui boicotado por anos aqui em Canela, fiquei 3 anos sem trabalhar, porque eu me posicionei. Agora em Gramado tem 1 ano e meio que eu não trabalho também lá diretamente com as questões culturais, por causa de embates que tive com o poder público, e a partir disso eu vi que não tinha outra forma que não fosse uma luta política, de estar me posicionando através das questões políticas mesmo, né? Aí eu fui candidato a vereador aqui em Canela, pelo Partido Verde, não existia o Partido Verde aqui na cidade, e eu senti que eu tinha que criar algo novo, né, com as pessoas que eu via que tinham um alinhamento político com as minhas ideias, as ideias das pessoas próximas a mim. Criei o Partido Verde, fui candidato a vereador, fiquei bem contente com a votação que fiz, né, nunca tinha feito campanha, né, nunca tive pretensão de ser político, na verdade foi uma construção, né, mas nesse meio do caminho eu resolvi que eu tinha que estudar, né, não só ter a ideia, né, querer me posicionar. Então fui estudar história, me formei em história, fiz uma pós-graduação em arte e educação, outra em saúde mental e outra em sociologia e política e história do Brasil, né, tenho 3 pós-graduação. E nesse meio do caminho eu vi que você tem que juntar um pouco do conhecimento acadêmico, mas também da vivência, né, da vivência da arte, da vivência, né, do trabalhador, e a partir disso vi que era uma das formas de a gente estar se posicionando e falando, colocando a cara assim à disposição, porque infelizmente a política, tem políticos que só funcionam à base do medo, sabe? Só quando a gente critica, eles começam a trabalhar alguma coisa. Então, mesmo a gente não ganhando, né, como a gente estava comentando aqui, né, com o Andrei, nosso grande amigo, foi candidato a prefeito, mesmo ele não ganhando, não tendo uma votação expressiva, vários assuntos que ele trouxe vieram à tona e puxou o debate, né, que agora obriga os atuais, né, representantes a prometerem o que eles falaram quando foram questionados, né. Então, esse jogo político não é uma coisa... É uma coisa complexa, mas é importante a gente estar conversando, né? Para estar entendendo, vendo outros pontos de vista e a partir disso, vendo como a gente pode ajudar as pessoas. Pedro, quando tu obviamente chegou para ti a ideia de ser candidato a deputado, obviamente tu me falava fora do ar, né? Do teu estilo de campanha, TikTok, enfim, né? Lives.
mas obviamente tu é ligado a uma região, né? Uma região que obviamente a gente fala em cultura pujante, muitas mentes brilhantes que muitas vezes não são valorizadas. Eu vou entrar nesse tema na sequência. Mas antes, é uma região que tem alguns gaps, alguns déficits. Quando a gente olha pra Canela, Canela tem uma questão social muito forte, né? As pessoas olham pra Canela muitas vezes, como Eldorado, cidade muito bonita, mas que tem muitos problemas sociais, educacionais, apesar de ter melhorado. Isso eu vou tocar no assunto amanhã sobre a melhora nos índices do IDEB de Canela. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto, mas Canela tem muitos problemas, saúde, né? Transporte público. Como tu vê isso? O que o Pedro Campos, enquanto deputado, pode fazer para melhorar essa situação aqui na nossa região, cara? Eu acho que a questão da estrutura é essencial, assim, né? Como você comentou com relação ao transporte público, né? Não existem ônibus para dentro dos bairros depois das 8 horas da noite. Então tem uma grande amiga que foi embora aqui da cidade, né? Ela morava lá nos residenciais Bom Jesus e ela trabalhava como artista MEI lá em Gramado, num parque temático. Em fevereiro eles resolveram parar o parque por 3 semanas e ela ganhou 1/3 do salário dela, com uma criança pequena de 3 anos, né? Tendo que andar quilômetros depois do trabalho para chegar na casa dela, para levar o filho na escola, andar 2 quilômetros para levar o filho na escola, num clima complicado aqui. Então são vários fatores, né, que influenciam e dificultam e causam custo para as pessoas estarem indo para o seu trabalho, né? A questão da informalidade, né? Em Canela nós temos 11 mil pessoas com carteira assinada, 7 mil MEIs, né? Aí tem 15 mil pessoas em idade para trabalhar que trabalham ou informal ou trabalham em Gramado de alguma forma. Então, essas questões estruturais são essenciais, a questão do transporte público, dos postos de saúde nos bairros para que as pessoas possam acessar, né? E a partir disso, reduzir esses custos das pessoas, que aqui o aluguel é altíssimo, né? Não, como eu disse, aqui em Canela não dá conta da questão de emprego, então as pessoas têm que trabalhar em Gramado, né? E em Gramado tem 20 mil pessoas de carteira assinada, 40 mil habitantes, só que a maioria dos trabalhadores não mora em Gramado. Né? Então, essa questão é essencial, que a gente consiga diversificar um pouco, né, a questão econômica aqui da cidade, né? Tem o turismo, perfeito, mas a arte, ela emprega no estado o mesmo número de pessoas que trabalham na construção civil, né? Então é uma matriz econômica gigantesca que, se tivesse uma estrutura, teatros em pleno funcionamento, né? Eventos com a data fixa, né? Gramado tem diferentes críticas com relação aos cachês pagos nas apresentações lá, e até porque eles monopolizam a questão dos espetáculos, né? Antes, eu trabalhei por 5 anos no Corvaton Túrio, um espetáculo particular, né? Que acontecia em Gramado durante todo o ano, no período de Natal. Hoje esse espetáculo não pode mais existir, porque a Gramado Tour, não sei quem, não permite que outros espetáculos aconteçam, né, durante esse período dos eventos, né? E aí, isso já falei na frente do pessoal responsável pela Gramado Tour. Falei, vocês impedem outras pessoas de terem seus próprios empreendimentos, pagando melhor para os artistas, né? E vocês fazem os eventos pagando o pior cachê que existe na região para os artistas, né? Fica até inviável, né? Uma pessoa ganha 80, 100 reais para fazer uma apresentação, são 20 apresentações, né? Ele tem que ir em 10 ensaios. Então metade ele vai gastar com transporte, com refeição. Então fica inviável para o trabalhador das artes fazer parte, né, desses espetáculos do Natal. Por isso que hoje existem muito esses dinner shows, porque é a única forma da classe artística, né, e dos empresários da arte, né, trabalharem de alguma forma com essa questão artística, né? Porque dinner show pode, mas espetáculos diferentes assim não pode. Isso acaba inviabilizando, né, e restringe a quantidade de trabalhos que paguem melhor, né, para os artistas aqui da região. Então esse é um dos fatores bem complicados. Quando eu tava prestando atenção no que tu falava, né, e acho que a cultura, obviamente, é o teu norte, né? É o teu norte. Como tá o setor cultural nessa questão do apoio a ti, a conversas contigo? O quanto do teu programa de um futuro deputado vai ser norteado pela cultura, pelos eventos e por essa massa que tu falaste, que move, né, a economia de todo o estado do Brasil, obviamente, né? Não, perfeito. Uma coisa que ajudou muito, e a gente tá sendo a salvação para muitos artistas já com certo reconhecimento, são essas questões dos projetos culturais, da Lei do Rouanet, a Rouanet não, né? Mas a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, que são projetos menores, né? A partir disso, a gente consegue ter algum tipo de trabalho
com coisas que a gente acha que são importantes. Por exemplo, eu fiz 2 documentários aqui, um sobre os povos originários da Serra Gaúcha, tá no YouTube, e um também sobre o sistema Salto de barragens, né, que foram os construtores da barragem do Salto na década de 60. Então foi um projeto, foi viabilizado através de uma lei de incentivo à cultura, onde eu contratei várias pessoas para trabalhar comigo, fizemos uma pesquisa que já tinha um livro, e a partir, né, dos escritores desse livro eu consegui depoimentos de senhores que já faleceram, e 4 imagens em vídeo, e mais 30 áudios, né, onde eu fiz toda essa pesquisa, fiz essa montagem, e hoje está no YouTube, já tem mais de 2 mil visualizações esse documentário, através dessas leis de incentivo. Então isso pode expandir, né, de diferentes formas, né? Até o município poderia, através dos conselhos de cultura, ajudar com uma forma de verba, né, de verdade, para que isso possa ser distribuído de uma forma igualitária e fortaleça a classe artística local, para que não fique dependendo de trabalhar como MEI e ficar sujeito a um parque resolver parar ou diminuir, sabe? E isso realmente é complicado para quem vive da arte, não tem uma consistência, né? Não sabe quando vai ganhar mês que vem, sabe? Isso é muito ruim, como é que vai ter algum tipo de planejamento? Então essas leis de incentivo podem realmente se expandir, né? E no geral elas são feitas para, né, com grandes contrapartidas nas escolas, em áreas mais humildes, e a partir daí você realmente consegue levar a arte e mostrar que existe uma forma, né, tem perspectiva de futuro para o jovem poder viver daquilo que gosta, né? Porque infelizmente aqui a gente se restringe a hotéis, restaurantes, lojas, sabe? Isso acaba complicando até a saúde mental das pessoas que não têm o seu momento de descanso, né? Eu tava acompanhando uma amiga aqui que elas fazem cursos, mas as pessoas não vão, porque realmente não tem tempo. As pessoas trabalham 6x1, 2 períodos, né? Tem artistas que trabalham de manhã num parque e à noite no restaurante para conseguir sustentar, tá? Então você tem que realmente facilitar a vida das pessoas, como eu disse, com transporte, com saúde e com projetos alternativos, com uma estrutura, né? Hoje a Lisbeth tem até pra lá saindo daqui, né? Tem a apresentação de teatro dela, né? O ano passado nós tiveram mais de 1.000 pessoas que foram ao teatro assistir as peças, só que ela arcou com 10 mil com luz e som, né? Como é que tu consegue fazer alguma coisa sem uma estrutura, né? Então é isso, são diferentes formas que você pode ajudar não só o trabalhador das artes, né, mas o trabalhador no geral, reduzindo o custo e facilitando esse ir e vir, né, e que eles possam ter tempo para poder estudar, para poder se aperfeiçoar, né? O pessoal reclama, não tem mão de obra, mas como a pessoa vai estudar, como a pessoa vai buscar estar melhorando, e mesmo as pessoas que estudam, que têm uma formação, os salários são muito reduzidos aqui, não dá conta, todo mundo faz um extra, impressionante, né? Todo mundo tenta buscar de alguma forma uma segunda renda, né? Então isso acho que é um dos principais fatores, as pessoas não têm esse tempo, né? Isso acaba afetando a questão da saúde mental. Infelizmente aqui em Canela, segundo dados, nós temos uma tentativa de suicídio por dia, sabe? Então você vê que as pessoas não estão bem mentalmente, sabe? Então essa questão da saúde mental é essencial para que as pessoas tenham um pouco de paz, sabe? Consigam ter tranquilidade para poder estudar, estarem com as suas famílias, e a partir daí até proporcionar um bem-estar para elas. E isso vale para todas as pessoas, mesmo donos de restaurantes, de hotéis, vira e mexe, vem conversar comigo. Eu dou aula de Tai Chi também, né? E de artes marciais, de Tai Chi. E eles vêm falar comigo, nossa, Pedro, tem uma ansiedade, sabe? Lógico, porque hoje a gente tá na nossa cabeça que a gente tem que produzir o tempo todo, né? E com o algoritmo, com a IA, sabe? A gente parece que a gente tá sempre produzindo, só que não, nós não somos computadores, né? A gente precisa ter um pouco de paz, né? Precisamos respirar, precisamos mudar a frequência, fazer uma outra coisa, sabe? Pra poder ter um pouco mais de tranquilidade, poder viver com a família, né? Um bem-estar, né? Com as pessoas que estão à sua volta. Então isso que é essencial, para as pessoas possam respirar e se conhecerem, parece que as pessoas nem se conhecem mais, sabe? Então a partir disso a gente tem que estar realmente facilitando a vida das pessoas para que elas possam poder dar o melhor delas, né? Acho que é muito isso. Pedro, tu é um dos caras que mais fomenta e eu acho que incentiva e que ajuda muito. Já falaste, né, dos povos originários. Em Canela a gente tem muita gente aqui, né, nos nossos lugares onde eles vivem, onde eles fazem a sua arte, onde eles tiram o seu sustento e obviamente precisam ser mais ajudados. Mas como tu vê a outra situação, que é uma polêmica de Canela de anos, né, de povos originários que acabam vendendo coisas, não apenas a sua arte, mas também o outro lado ali no centro. Como que tu analisa isso, cara? Não, perfeito, acho que é um assunto bem pertinente, assim. Nós temos 3 aldeias aqui na região, são 2 aldeias guarani
Guarani e uma aldeia Caigangue, né? A Caigangue é aqui próximo, na Flona, né? E as pessoas que são dali da Flona, elas vendem o artesanato indígena, que até a Vivi e o Márcio são super queridos eles, né? E essas indígenas que vêm vender esses produtos, eles não são daqui. Né? Exatamente. Então acho que essa é uma questão importante, sabe? Se fosse a Vivi e o Márcio que tivessem a banquinha deles ali, né, e tivessem essa tranquilidade, eu acho que é importante a gente ter incentivo até pra colocar eles num lugar, tipo, né, a gente tem que ter esse orgulho. Até o último massacre Caigangue aconteceu aqui em Canela, em 1850, né, com o João Grande, né? Foi um grupo, né, que atacava as fazendas e também se protegia, né? Para conseguir um pouco de dignidade já, isso mais de 100 anos atrás, né? Então isso foi aqui que aconteceu. Então tem uma história, Canela tem uma história muito grande. O último refúgio indígena foi aqui na região. Então a gente tem que respeitar essa história. Mas essas questões são complicadas, não são tão simples assim. Por isso que a gente realmente tem que valorizar e fortalecer os indígenas que são daqui, que moram aqui. E que fazem a sua arte, que querem viver da sua arte. Povos originários que realmente são originários aqui, né? Mas é isso, né? Todos eram daqui, na verdade, né? E foram expulsos aqui, né? A gente sabe que o cara que tem um busto no centro de Gramado, ele expulsava a tiro os indígenas que existiam aqui, tanto os indígenas quanto os negros, né? Então, isso, né? 1900 ali, sabe? Enquanto existiam alguns poucos. Um documentário bem interessante de uma senhora que eu entrevisto, né? Com uma moradora mais antiga do Vale do Quilombo. E ela fala, eu perguntei pra ela, como é que era? Ela falou, tinha os indígenas aqui, tinha os bons, mas tinha os ruins também. Tipo, quer dizer, aqueles que eram selvagens, né? E não queriam nenhum tipo de conexão. Então existia isso há menos de 100 anos atrás aqui ainda, sabe? Só que é isso, eles foram tendo que se aldear, indo pras reservas, né? Então saíram daqui. Então, agora eles estão retomando, retomada, né? Retomada Caigangue. Então a gente tem que proporcionar uma estrutura para que eles possam ter o mínimo de dignidade. As aldeias guaranis, elas precisam de uma estrada melhor para que eles possam, com o carrinho deles, vir aqui vender o artesanato deles. É fantástico os animais que eles fazem entalhados, os cachimbos, sabe? Umas coisas lindas, lindas, lindas. Poderia fortalecer e... Lá não chega nem a água direita. Não, é né? bem complicado. Está longe, às vezes. Tá longe. Então acho que a gente tem que proporcionar essa dignidade para que eles possam viver do trabalho. O etnoturismo é uma coisa que poderia ser investida assim, ó, de uma forma absurda, que muito turista vem para cá para procurar essa diversidade, sabe? Né? Também a questão do ecoturismo, sabe? De bicicleta, corridas, tudo isso é um turismo diferenciado que preserva a natureza, não é aquele turismo exploratório, selvagem, que destrói com tudo e que proporciona dificuldade para as pessoas, né, ganharem o mínimo aceitável, né? Então acho que você consegue balancear, né, cuidar da natureza, incentivar o turismo e incentivar os povos originários para que eles tenham dignidade para realmente serem o que eles querem ser, né? Eu acho que é muito isso. Bom demais. Tá dando recado, né, Cabelo? Eu acho que sim, cara. Eu quero agradecer ao Pedro, desejar sucesso pra ele, né? Um cara que tem o respeito a Clube, é uma rádio que vive da cultura também, não adianta a gente dizer que não. Música, entretenimento, obviamente a gente tem que falar sério. E o Pedro é um cara que fala sério sobre diversos temas, né? É um cara que eu respeito muito. E portas sempre abertas pra gente desejar muito sucesso na tua caminhada, cara. E aí já também dá o serviço das redes sociais e tudo mais pra quem quiser acompanhar o candidato Pedro Campos. Perfeito. Agradeço mais uma vez aqui. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Sempre que quiserem, podem chamar diferentes assuntos. Eu gosto muito de conversar aqui com vocês. Eu estive aqui tocando com as nossas bandas e tudo mais aqui. Então, assim, muito bacana. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, nos acompanha nas redes sociais. No Instagram, pedrocampos.arte. pedrocampos.arte. No TikTok, Pedro Campos RS. Estou fazendo live todas as noites, conversando com as pessoas, expandindo um pouco mais os horizontes, né? Para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E no Facebook, Pedro Campos PV. É isso aí, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Espero vê-los em breve. Muito obrigado, Pedro. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, o último bloco de hoje aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Clube 885.